Olá, boa tarde a todos. Nós somos alunos da UFA. A gente está graduando Engenharia Química do Departamento de Química e Materiais, conhecido como DQM. E estamos fazendo a disciplina de Projetos de Engenharia Química, que além de disciplina é um projeto de extensão, que a extensão a gente aplica nossos conhecimentos em sala para poder beneficiar a sociedade. E nesse projeto a gente vai produzir um secador de cascas vegetais. Esse projeto é constituído por Cauê, Daniel, Júlio, José, Letícia e eu, Natan. E o nosso maior desafio que a gente tem atualmente seria o descarte de resíduos orgânicos, sem fazer nenhum tipo de tratamento. E tem essa notícia aqui do João que fala que aproximadamente 780 milhões de toneladas de resíduos orgânicos são simplesmente jogados para os aterros sanitários. Não é aproveitado nenhum, não fazem nenhum tipo de tratamento. Então a gente pode ver em algumas notícias que alguns restaurantes aplicaram alguns métodos de reaproveitamento desses resíduos orgânicos que iam ser basicamente jogados fora. Então a gente pode ver no restaurante Beto Madaloso, eles conseguiram reaproveitar 93 toneladas de resíduo no método de compostagem. Também os restaurantes universitários, R1, inclusive a UFLA faz isso, que é para compostagem também. Só que nossa proposta é diferente, a gente quer realizar um secador solar, que basicamente serve para secagem de alguns resíduos orgânicos. E com essa ideia, a gente pode beneficiar tanto a gente, como estudantes, que a gente pode se aprofundar mais no processo de secagem, como vocês, que são os beneficiários. Porque assim, em vez de descartar direto os resíduos orgânicos, vai poder aproveitar os nutrientes deles, que eles são bem ricos ainda, e podem fazer, por exemplo, diversas coisas, como uma farinha ou algum tempero com eles. Bom, então falando um pouquinho sobre o processo de secagem, né? O processo de secagem basicamente consiste em retirar a umidade de um material. Então, geralmente os materiais têm alguma certa quantidade de umidade. A secagem vem então com a ideia de estar retirando essa água que está nesse material. Um exemplo clássico disso, né, para contextualizar, deixar todo mundo ciente, é o que acontece quando a gente coloca a roupa no varal, por exemplo. Existem várias formas de secagem e essa da roupa do varal, a gente está usando a energia solar, radiação, para estar então aquecendo a água que está nessa roupa, para ela estar então evaporando e com a convecção natural do ar, esse vapor de água vai estar então sendo levado embora. E aí, a mesma ideia a gente vai estar aplicando para o nosso secador de cascas de vegetais. Então, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, a gente vai pegar essas cascas de vegetais, vai colocar no nosso secador, de forma que ele vai estar exposto ao sol, e aí o sol então vai estar aquecendo essas cascas vegetais, da mesma forma que acontece com a roupa do varal. O calor do sol vai estar então aquecendo a água que está ali na superfície do vegetal, vai estar então evaporando essa água, e diferente do processo de secagem da roupa do varal, que é um processo natural, a gente vai estar usando convecção forçada. O que é isso? A gente vai estar colocando ventoinhas no nosso secador para estar então forçando a convecção de ar, para estar forçando a circulação do ar ali dentro. E aí, com essa circulação de ar forçada, a gente vai estar então retirando essa umidade também, né? Depois da água evaporada e aquecida. E uma observação, né, entrando um pouco mais técnico na parte de secagem, é que esse processo acontece ali na superfície do material, da casca vegetal, por exemplo. E aí, assim que essa água da superfície começa a ser evaporada, a água que está no meio do vegetal, ela começa a ir então para a superfície, com um processo que chama de fusão. Então, por exemplo, quando a gente está com a roupa no varal, às vezes ela está com a parte externa seca, né, a parte superficial, se a gente coloca a mão nela, ainda vê que tem um pouco de umidade. Então, essa difusão, que é um processo natural que acontece ali, vai acontecer, vai levar então essa água do interior da casca vegetal para a superfície, para então ser evaporada e levada embora para a convecção. Bom, como a gente já utiliza a secagem de maneira caseira aqui no restaurante, eu trouxe alguns benefícios do nosso secador em relação à secagem caseira. Então, o primeiro é o controle de qualidade. Como o nosso secador vai ser automatizado, a gente vai ter um controle de temperatura que a gente consegue ter uma qualidade do produto seco. Então, a gente consegue fazer, vai ter uma temperatura constante, então a gente consegue fazer uniforme essa secagem. Outro benefício é o tempo de secagem, a gente consegue concentrar mais calor dentro do nosso secador
Então, isso a gente vai otimizar o tempo de secagem e do nosso secador, do alimento seco. Aí, o outro benefício é a higiene. Quando a gente tem a secagem caseira, a gente tem um produto exposto ao ambiente externo e o nosso secador vai ter uma proteção para a gente não ter o alimento exposto a esse ambiente externo. E também a gente vai ter um monitoramento. Com a secagem caseira, a gente não consegue ter o monitoramento da temperatura e nem da umidade. O nosso secador, a gente consegue manter esse monitoramento. A gente ouviu, né, um pouco sobre os benefícios do secador, mas por que o secador solar? Aqui eu coloquei uma distribuição de temperatura no globo, né? Então a gente pode ver que a gente, como o Brasil é um país perto da linha do Equador, a gente pode ver que a temperatura média no ano é muito alta. E tem incidência solar durante o ano todo. Tanto agora, que em julho era para estar meio frio, nublado, a gente tem a luz solar. Então isso é uma vantagem muito grande de se produzir um secador solar. E outros benefícios também é a qualidade ambiental e econômica. Para ambiental, a gente está basicamente usando a energia mais limpa que tem, que é a energia solar. A gente não precisa de mais nada além disso. E o benefício econômico, como vai ser solar, a gente não vai ter que gastar com energia, não vai ter que colocar na tomada ou utilizando alguma coisa ambientalmente incorreta, que não seja hidrelétrica, porque tem que desmatar em volta, entre outros. E também isso é bom porque tem algumas contas de luz, por causa de algumas casas já começaram a utilizar, né, as placas solares. Isso pode chegar a uma redução de 90% da conta de luz do estabelecimento. Só que para vocês, como não vai ser adaptado, não vai ter custo nenhum. Então, basicamente, vocês vão colocar exposto ao sol e não vai ter nenhum custo. E outra vantagem é o conhecimento técnico baixo. Como nossos componentes são simples e baratos, chegam a em torno de 20 centavos cada componente, é muito fácil. Ele é basicamente tirar, se acontecer alguma avaria, quebrou algo do tipo, e você conecta outro e o programável já vai estar pronto. E outra também vantagem é a limpeza, né? Tem que, às vezes, por conta do ambiente externo, algumas avarias podem acontecer no vidro e você só passa um pano que está tudo certo. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a nossa metodologia, sobre como a gente vai construir esse secador. Essa imagem aqui é uma imagem construída em um software demonstrando como vai ser o nosso secador. É o projeto inicial dele. Bom, para construir o nosso secador, a gente vai precisar de madeira, dessa tela toda furadinha, que é uma tela tipo moeda, de uma placa de zinco, de vidro, de Arduino, de lã de rocha, de um notebook, de ventoinha, sensor de umidade, sensor de temperatura e outras coisas a mais. Então, para a gente construir, inicialmente a gente vai construir a caixa. Então, essa caixa ela vai ser construída com a madeira e na parte das extremidades a gente vai realizar 2 furos, um de cá e um do outro lado, para que ocorra a convecção, tanto natural quanto forçada do nosso secador. E aí, por cima da estrutura de madeira, a gente vai adicionar uma lã de rocha. Essa lã de rocha, ela vai agir como um isolante. Ela vai impedir que o calor que está dentro do nosso secador saia para o ambiente externo. E por cima da lã de rocha, a gente vai colocar a placa de zinco, que vai ser pintada de preto ainda, para que absorva mais ainda a luz da energia solar, né, a incidência da luz solar. E por cima vai ter essa tela do tipo moeda. E vai ser ali onde vão ser expostos os vegetais. E por cima, né, para fechar a tela, a gente vai colocar uma placa de vidro de 13 milímetros. Vai ser uma placa com uma espessura bem fininha. E em volta, né, nas extremidades onde a gente abriu, também vai ter uma telinha fina para que não ocorra a entrada de insetos ou de partículas muito grandes de sujeira, para causar a higiene que a Júlia mencionou. Depois a gente ainda vai pintar a estrutura por fora para que não ocorra a degradação, porque ele vai estar exposto, né, ao meio ambiente, então pode ter chuva e outros fatores que podem degradar a estrutura. Essas imagens aqui a gente tirou do nosso artigo base, né, de onde a gente tirou nossa metodologia, o artigo que a gente está se inspirando. E essa imagem aqui à direita é a imagem do produto final que a gente espera entregar para vocês. Então, na parte programável, a gente vai utilizar os sensores de temperatura e de umidade conectados à placa Arduino e as ventoinhas.
Primeiramente, a gente vai efetuar os cálculos para ver qual a temperatura ótima de secagem para a casca de vegetal específica que a gente vai utilizar. Por exemplo, a da maçã, a temperatura ótima de secagem é 70 graus, mas o nosso secador consegue chegar a 80. Então, nessa temperatura, ela pode acontecer degradar os nutrientes dela. Então, a gente vai colocar esse sensor de temperatura e caso a gente perceba que a temperatura está acima da máxima, ele vai ligar mais pins e isso vai abaixar a temperatura interna. Também vamos colocar os sensores de umidade e tanto a temperatura quanto a umidade vão estar conectados à placa clean e vai ser ligado para o Bluetooth em um notebook para poder dar essas informações para a pessoa a qualquer momento. O controle de temperatura é completamente automático, então é só você ligar e deixar lá que ele vai colocar automaticamente. A previsão de entrega. A nossa disciplina é separada em 3. Ao longo de 3 períodos que a gente vai desenvolver esse projeto. A gente está na primeira etapa, PEC 1, que vai até agosto de 2024. E aí a gente estuda sobre o secador, bem como o planejamento teórico e a busca de orçamento e definição das atividades. Então, primeiramente, a gente faz um projeto do secador e as coisas mais técnicas, né? O orçamento e os resultados esperados. Aí no PEC 2, que é de setembro de 2024 até janeiro de 2025, que aí é o início do desenvolvimento do protótipo. Efetivamente, a gente vai começar a construir o secador e os testes iniciais de funcionamento dele. Por fim, em PEC 3, que é de março a junho de 2025, a gente vai finalizar a montagem e fazer os testes finais e fazer a entrega do secador. Então, o prazo de entrega é até junho de 2025. Aqui os nossos e-mails de contato. Obrigado pela atenção. E alguém tem uma dúvida sobre o projeto? Sim. Por que aquela placa que você falou o nome? A placa de tipo moeda, de furinhos? Não, você falou. Lange Rocha. Ela é uma manta, ela não é uma placa. Aí ela tem uma espessura assim bem grossa, que é para agir como um isolante mesmo, para permitir que a temperatura não saia de dentro do nosso secador. Para colocar o vidro, certo? Para passar o sol, ela vai por baixo ali Da placa da zinco. Ela tá acima da madeira e embaixo da placa de zinco. Vocês vão colocar um vidro de espessura de 3 milímetros. É um vidro normal ou algum vidro temperado? Então, a gente está discutindo isso porque às vezes, tipo assim, pode ter algum ambiente externo, né? Às vezes pode bater e vidro temperado, ele quebra em estilhaços, né? E aí às vezes pode quebrar, cair alguma coisa dentro, não reparar, entendeu? Agora, o vidro normal, que é o vidro recursivo, se você quebrar ele danifica muito, pode machucar mais as pessoas. Sim. Tá? Então, se tem uma película que você consiga colocar para não deixar de quebrar e machucar as pessoas, consiga realmente deixar passar o sol, tá? Não uma película refletiva, mas uma que deixa realmente passar os raios solares, é melhor, ele fica mais seguro. Eu acho que o sistema que usa para aquecedor solar, né, só que fica bem isolado, ele deve ter essa particularidade. Pesquise isso aí para ajudar vocês aí. Certo. Nessa questão de segurança do usuário.